Comunidade Logística Ferroviária, anunciada em primeira mão na última Porto Maritime Week do Transportes e Negócios, foi recentemente constituída. António Ná Martins, presidente executivo da APAT, pode-se dizer um ferroviário confesso e, nessa qualidade, um dos pais desta nova entidade, é meu convidado para a primeira entrevista enquanto presidente da direção da comunidade. Ná Martins, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui connosco com o Transportes e Negócios. E começávamos de imediato, porquê? Porquê criar uma comunidade logística ferroviária? Antes de mais, agradecer o convite e é com muito gosto que cá estamos. E é provavelmente um dos passos importantes para começarmos a difundir até quais é que foram os principais objetivos desta comunidade logística ferroviária. Bom, a comunidade logística ferroviária, em nosso entender, surge de uma grande necessidade que num primeiro momento, os próprios associados da APAT têm, porque são intermodais por natureza e multimodais por natureza, e quando são confrontados a encontrar soluções de transporte para o seu comércio internacional, diga-se seu, do país, obviamente, as soluções cabem sempre, ou caem sempre, sobre o marítimo, o rodoviário e o aéreo, e quase nunca se encontra uma solução ferroviária para que as coisas funcionem. Algumas razões existem para que essa circunstância aconteça, e foi o nosso entendimento, numa primeira análise, percebermos quem é que são, na prática, os operadores, os agentes, as entidades que já usam ferrovia e que recorrem à ferrovia para movimentar estas cargas e, de alguma forma, também trazermos para este ecossistema logístico também a área ferroviária. Nós entendemos que seria importante termos aqui connosco operadores marítimos, operadores ferroviários, obviamente, operadores logísticos, operadores de terminais rodoferroviários, operadores de portos secos. Numa primeira fase, inclusivamente os agentes de navegação, porque a intermodalidade também, quando se olha para o modo e para o lado de terra, a intermodalidade na prática é uma extensão do transporte marítimo, que hoje continua a ser feito, as grandes rotas continuam a ser feitas do ponto de vista através do mar e através do transporte marítimo, mas depois há que, como nos nossos portos gostam muito de dizer, há que esticar e estender este hinterland. E este hinterland realmente só sustenta com alguma capacidade e para algum volume, a nosso ver, através do recurso à ferrovia. Hoje, Portugal é um país eminentemente rodoviário nas suas relações internacionais, e ainda bem que o é, e nós não queremos, a comunidade logística ferroviária não quer, nem pode, nem nunca vai conseguir retirar essa relevância ao transporte rodoviário, mas o que provavelmente está subjacente a isto tudo é alterarmos aqui algum mindset de algumas empresas exportadoras, de alguns operadores, em que a rodovia estará muito mais preparada para fazer o last mile e o first mile, e as grandes distâncias, aqui estamos a falar obviamente do transporte internacional, e as grandes distâncias elas serem realizadas através do módulo ferroviário. Claro. Ná Martins, desculpa lá. Na prática, e entre o começar-se a falar na ideia e a ideia ser concretizada, mediou cerca de meio ano, 6 meses. Eu pergunto, foi rápido, foi fácil, melhor dizendo, foi fácil agregar um primeiro núcleo, um núcleo fundador de entidades para esta comunidade? Mas não foi difícil. A questão é que, por incrível que pareça, não foi difícil. E eu acho que não foi difícil porque as pessoas, na prática, e essas entidades todas, sejam associações, sejam operadores privados, sejam operadores públicos, sejam entidades privadas e entidades públicas, não foi difícil porque realmente todos sentimos essa necessidade. E depois, quando nós ouvimos e vimos a primeira edição do chamado Livro Branco para os Transportes, que já saiu há mais de 2 anos, e o resultado em Portugal foi, passa a expressão, zero ou quase zero.
quando nós ouvimos que até 2030 temos que retirar 30% das cargas da rodovia para modos de transporte mais sustentáveis. Todos sabemos que quase não vai ser possível isso acontecer. E digo quase porque pode haver aqui algo estranho que o permita. E até 2050, os 50%, nós sabemos que isso, apenas isso é no discurso, apenas isso é plasmado em documentos, em relatórios e outros detalhes não vai acontecer. Portanto, havia que dar aqui algum impulso e havia que dar aqui também alguma chama a esta retórica, vou-lhe chamar assim. O que é facto é que nós, e já disse que não foi difícil, e não foi difícil, eu continuo a achar por isso assim. O nosso transporte internacional por via ferroviária não significa 0,5% daquilo que fazemos. E eu acho que 0,5% daquilo que nós fazemos, nós, se conseguíssemos transferir isso para a ferrovia, eu quase que arriscaria dizer que teríamos muita dificuldade em conseguir. Também, como nós muitas vezes dizemos em Portugal, isto é corrupção de Tomé, é ver para crer, nós temos alguns operadores que, infelizmente, conseguem fazer este tipo de trabalho a nível europeu e depois cá em Portugal não estão a conseguir fazer. E quando procuramos modos de transporte mais sustentáveis e sustentáveis do ponto de vista ambiental, e quando falamos em sustentabilidade ambiental, falamos sempre em energias mais limpas e falamos muitas vezes em sistemas elétricos de transporte. Eu digo isto muitas vezes, quer dizer, não precisamos de procurar muito mais. A maior parte dos comboios que se realizam já se realizam com tração elétrica. Portanto, o meio de transporte elétrico está encontrado. O que não está encontrado, a nosso ver, é como é que nós agora deslocamos as cargas para a ferrovia. E isto, não. Por muita vontade e por muita boa vontade que um operador logístico tem, um operador terminal, uma própria empresa e até um próprio transitário, isto não é fácil. Quando começamos a falar disto, isto não é uma solução fácil. Não é agarrar no telefone, como se faz hoje, liga-se para uma empresa rodoviária, passa a expressão, e 10 minutos depois temos uma solução do ponto A ao ponto B, seja lá onde eles forem. Em termos ferroviários, diz-me a minha experiência e diz a experiência dos transitários também, é preciso desenvolver aqui um caminho, é preciso construir uma solução que não se constrói com um telefonema. Tem que ser quase definida uma estratégia agregadora de uma série de vontades. Porque o comboio não se carrega na fábrica, carrega-se no terminal. Logo o terminal faz falta. Um comboio não vai à fábrica, vai ao terminal. Portanto, o terminal é parceiro, o comboio é parceiro, o operador ferroviário é parceiro. E a empresa exportadora também tem que ser parceiro, porque percebe que, em vez de ir, sei lá, daqui para a Alemanha, primeiro vai ali um terminal, deixar a sua carga nesse terminal. Portanto, isto tem que ser uma rede de parceiros, mas nesta rede de parceiros todos têm que assumir um compromisso e todos têm que estar comprometidos com esta solução. Muito bem. E neste, desculpa, António. E nesse contexto, enfim, a comunidade já arranca com uma boa dúzia, uma boa dezena de parceiros, mas quem é que, já falaste há bocadinho, enfim, em lato senso, do tipo de stakeholders que vocês querem agregar, mas quem é que ainda não está lá e que vocês, e que tu, enquanto presidente da direção, querem rapidamente arregimentar para a comunidade? Quem é que tem que lá estar? Que ainda não está lá e tem que lá estar? Para agilizar essa Bom, rede e esse networking. eu diria que assim rapidamente e sem pensar muito, o gestor de infraestrutura ferroviária e também as empresas exportadoras. No primeiro momento teriam que ser estes elementos que, para além dos que já temos e para além dos que já estão connosco, teriam que ser estas entidades a entrar assim o mais rapidamente possível. Primeiro, porque também vamos ajudar o gestor da infraestrutura numa função que ele, neste momento, a meu ver, não tem muito, e não tem muito, não é por culpa própria, é porque o país não está organizado dessa forma, em que todos pensemos esta nossa logística internacional tendo uma base também ferroviária. Nós hoje não pensamos a nossa logística internacional tendo por base a ferrovia. E depois dizer às empresas que a ferrovia é uma solução. Eu não quero ser aqui
não quero revisitar o passado, isso foi o que importa, foi uma experiência que deu resultados num determinado momento, mas eu quero lembrar, por exemplo, há uns anos atrás tivemos o chamado Comboio da Alemanha, onde a gente lhe chamou o Comboio da Alemanha. E o Comboio da Alemanha foi construído desta forma, com vários parceiros, com parceiros públicos, com parceiros privados, onde cada um assumiu o seu compromisso perante aquela solução. E a verdade é que funcionou. Depois houve aqui outros fatores que acabaram ou ditaram o términos ou a morte naquele momento daquela solução. Mas a verdade é o que nós pretendemos é, na prática, encontrarmos aqui um grupo que pense como é que nós vamos encontrar soluções que podem ser estratégicas e devem ser estratégicas para o país, e, ao mesmo tempo, estratégicas do ponto de vista do comércio, mas estratégicas também do ponto de vista da sustentabilidade. Porque nós temos metas a cumprir. E se temos metas a cumprir, algum caminho vamos ter que fazer para lá chegar. Não podemos continuadamente a escrever relatórios e a dizer que vamos fazer assim, quando depois na prática não vamos fazer assim. Diz-me uma coisa, e já contactaram a IP, desde logo? Tem algum contacto com os exportadores? Enfim, falaste do comboio da Alemanha, portanto é o comboio da Auto Europa, como também era conhecido. Sim, também. Estão a fazer esses contactos com grandes exportadores que possam alavancar experiências? Um dos operadores que trabalha ou que trabalhou nesse mercado e que trabalha muito no mercado ferroviário a nível europeu, que é um parasitário português, ele vai me permitir que eu não faça publicidade aqui na entrevista, mas no dia a seguir mandou-me uma mensagem a dizer que estariam muito interessados em ingressar na comunidade, o que é um bom sinal. Há outro operador logístico ferroviário que também já faz operações logísticas do aço ferroviário, que também já manifestou a sua vontade de estar connosco. Obviamente que não falámos ainda com a IP, porque, como tu próprio disseste no início, demorámos 6 meses desde que fizemos o anúncio principal. E a burocracia em Portugal ainda é muito grande e é muito longa. Portanto, tivemos que, e estamos a trabalhar ainda, em resolver algumas pontas, vamos chamar burocráticas, com a formação da comunidade logística ferroviária, porque ela tem estatuto legal, funciona como se fosse uma associação, tem os seus estatutos, tem os seus associados, tem aqui algumas prerrogativas que temos que cumprir, e como tal, isso é um processo que leva algum tempo. E também aquilo que tu te interessa saber, nós temos previsto fazermos não em fevereiro, porque em fevereiro vamos ter aqui uma outra Assembleia Geral já entre nós para definirmos qual é que vai ser o nosso plano de ação, mas o plano de ação já está praticamente definido, falta divulgado por todos. E o objetivo é fazer uma apresentação pública da comunidade logística ferroviária e, após essa apresentação pública, cabe fazer pedidos de audiências a várias instituições, à tutela que tutela a área dos transportes e da logística, aos institutos que também tutelam de alguma forma esta área de transportes e logística, e depois sim, aqui passa a começar a fazer convites formais àqueles que nós achamos que devem estar connosco. E deixar a porta aberta a quem achar que deve estar connosco, mesmo que por lapso da comunidade logística ferroviária não chegue ao convite, que façam e tomem a liberdade de manifestar a sua vontade própria de estar connosco, que nós agradecemos, porque a comunidade não se quer uma comunidade fechada. Aliás, esta transversalidade de elementos que temos, empresas, instituições e entidades, diz isso mesmo. Portanto, é uma comunidade aberta a todos, estamos abertos a todos, queremos colaborar e ajudar o grupo de trabalho que está a fazer o plano de transportes e logística para Portugal. Queremos ajudar a própria UNIP a desenhar estratégias futuras para esta relação entre a linha férrea, entre o modo terrestre e o modo marítimo, de uma forma ou de outra, também ajudar a ultrapassar aqui alguns
sistemas extremamente burocratizados na área ferroviária. Eu digo isto muitas vezes e provavelmente tu já me ouviste e quem nos vai ouvir já me ouviu dizer isto várias vezes. É assim, nós podemos ser o melhor todo do mundo hoje aqui numa bolsa ou numa conta bancária e dizer que eu quero formar um operador ferroviário em Portugal, ou na França, ou na Alemanha, onde quer que seja, e eu vou demorar 2 anos e não é por falta de dinheiro. Portanto, o processo é extremamente burocratizado e nós também temos que agilizar este processo. E quando eu digo agilizar, isto não significa passar por cima daquilo que são questões de segurança. O que eu estou a dizer é que nós temos que encontrar uma forma de quem tem a possibilidade, a vontade de estabelecer-se como operador ferroviário, não podemos estar 2 anos como mínimo a desenvolver um processo que não é mais do que um processo administrativo. Portanto, temos que encontrar Claro. e ajudar também a pensar-nos desta forma. Ser mais ágeis para toda a gente defende. Se o mercado fosse mais concorrencial, haveria mais soluções. Se toda a gente o defende, temos que encontrar a forma também de sermos mais concorrenciais a chegar ao mercado. E esse é um dos problemas que nós temos hoje a nível europeu. Quem se quer constituir como operador ferroviário tem um processo burocrático muito longo para fazer. Certo. Portanto, na prática, poderemos dizer que o vosso objetivo principal é integrar a ferro, uma vez que não estão contra nenhum dos modos, como já o tiveste a oportunidade de o dizer, o objetivo principal é integrar a ferrovia nas cadeias logísticas. E eu pergunto, o que é que falta? Faltam infraestruturas, falta agilização, digitalização, faltam apoios? Falta mudar as mentalidades. Podemos começar pelas infraestruturas, se estiveres disponível. Em Portugal estamos em curso, né? Temos em curso um plano de investimentos que está a demorar mais do que era suposto demorar, mas parece que este ano, finalmente, algumas das coisas que estão a ser feitas vão ficar concluídas. E eu pergunto-te, esses investimentos servem de facto para potenciar o transporte, para favorecer o transporte ferroviário de mercadorias? É assim, claro que o ponto fundamental será sempre a infraestrutura. No primeiro momento, as infraestruturas ligadas aos portos. Ainda há dias, e salvo erro, a Transportes e Negócios também publicou essa notícia, o nosso Ministro das Infraestruturas quer que os portos portugueses sejam dos portos mais relevantes da Península Ibérica. Mas nós, para chegarmos dos portos portugueses, provavelmente, ao centro da Península Ibérica, vamos precisar de comboio. Uhum. E se vamos precisar de comboio, temos que ter infraestruturas para o fazer. E essas infraestruturas, nós, infelizmente, quando olhamos para o nosso panorama ferroviário, ele esgota-se. O eixo principal, eu diria que a coluna mestra desta rede é a linha do Norte. A linha do Norte está supostamente muito questionada em 2 ou 3 troços. Esta questão da alta velocidade ou da velocidade alta da linha nova do Porto de Lisboa, e não vou discutir aqui se entra pelo carregado, se vai ao aeroporto, se vem do aeroporto, se vai para Lisboa, não. Isso a nós não nos importa, porque num primeiro momento não é esse o nosso objetivo, mas a questão é, não há dúvida nenhuma que se essa linha tivesse construída mais rapidamente, nós libertaríamos aquilo que chamamos canais horários na via férrea e na linha do Norte, e vamos lhe chamar slots, que agora também está muito na moda, não é? Slots horários na linha do Norte. Isso permitia ter comboios mais lentos na linha do Norte, porque na linha do Norte, desde os alfas que circulam a 200 km/h, depois até aos suburbanos, que têm uma velocidade muito inferior, ainda andam lá os comboios de mercadorias. E isto libertaria slots para isso. Depois, eu acho que nós poderíamos pensar, e eu já venho falando nisto há muito tempo, até em criarmos aqui alguns corredores logísticos. Criarmos corredores logísticos que ligassem, infelizmente, a nossa rede ferroviária de mercadorias, tirando a ligação à fronteira, eu diria exageradamente, são 400 km, né? Que é de Leixões e Sines. E nós aí deveríamos encontrar a solução
que conseguimos transportar carga nesse eixo e depois relacioná-lo e ligá-lo a ligações à Espanha através das nossas ligações fronteiriças de uma maneira mais ágil, mas de uma maneira também, como é que eu vou dizer, de uma maneira quase com um horário pré-estabelecido. Nós sabemos que naquelas horas, naqueles momentos, temos aquelas limitações e por que não aproveitá-las e motivar as pessoas a entrar, não as pessoas individuais, obviamente, mas as pessoas, empresas, a entrar naquele desafio e naqueles corredores e naqueles comboios que ali existiriam. Depois temos um problema que são os terminais ferroviários. Se nós começarmos a pensar e se acreditarem naquilo que eu digo, nós temos aqui uma frente de 400 km, se nós vamos ter um terminal a cada 50 km, vou dizer assim 50 km, teríamos 8 terminais nesta frente. 8 terminais nesta frente, não temos comboios a andar porque nos vão se anular uns aos outros. E 50 km feitos por rodovia são facílimos de fazer. Isso é a mesma coisa que metermos um comboio de alta velocidade de Lisboa-Porto e depois metemos logo paragens, não é? Não, Martins, mas de facto, falas aí nos terminais, já há os terminais, enfim, que sempre existiram, estão a surgir novos, estão anunciados novos e há estudos para novos. E eu pergunto, não passaremos de uma situação de fome para uma situação de fartura excessiva, de terminais? A minha opinião é que sim. E termos essa fartura excessiva de terminais pode nos levar novamente à fome. Porque se nós podemos construir uma rede de terminais que sirva a determinadas regiões. Não tem que servir determinadas cidades ou vilas ou aldeias. Eles têm que servir, na minha opinião, na nossa opinião, têm que servir determinadas regiões. Não podemos estar a fazer um terminal a cada 10 km. Por outro lado, há regiões que são de tal maneira relevantes que podem ter mais do que um terminal, obviamente. Isso faz todo o sentido. Quando temos um terminal que não dá capacidade de resposta, é natural que a procura exija outras infraestruturas. E isso sim, aí faz sentido. Agora, quando temos vários terminais ao longo da linha do norte, por exemplo, e vamos fazer mais terminais, e vamos reduzir a distância entre terminais de 50 por 20 km, ou menos, ou mais, não sei qual que vai ser, não sei quais vão ser construídos nem nada. O que eu sei é que nós podemos fazer esse trabalho adequadamente, que é para depois também não estarmos a desperdiçarmos recursos em cada concelho, em cada cidade, em cada vila, porque depois não vão ter utilidade. E temos, agora temos dinheiro do PRR para fazer essas coisas. Ok, eu fico muito contente quando ouço isso. Então vamos fazer e definir uma estratégia onde vamos aplicar bem o dinheiro do PRR. Nós tivemos o que fizemos, toda a gente sabe o que aconteceu na Bobadela, certo? A Bobadela, eventualmente, não serve da forma como está, se tudo continuar como está. Se fizermos a terceira travessia do Tejo, a acelerar ao Porto de Lisboa por baixamento e através do Tuna, e o Porto de Lisboa tiver condições para fazer comboios de 750 metros, se calhar a Bobadela, tal como está, deixa de ser um buffer do Porto de Lisboa e passa a ser um terminal para servir Lisboa. O terminal ferroviário da Margem Norte. É isso que nós temos que definir em termos do plano. E depois é que vamos pensar se vamos fazer mais um terminal na Castanheira, outro no Carregado, outro na Zambuja e por aí adiante. É isso que eu acho que tem que ser feito primeiro, é definirmos o que é que queremos. Nós não somos um país assim tão grande, onde isso seja possível de fazer. E nós hoje, e eu até me custa falar disto, mas quando olho ali para os nossos vizinhos ibéricos, eles estão a construir precisamente plataformas onde elas fazem realmente falta e onde elas depois são elas que alteram todo o ecossistema e passam a ser o núcleo do ecossistema. E vamos olhar, por exemplo, para a Plaza em Saragossa. Saragossa nasceu com uma linha, não tinha comboios, mas ela soube desenvolver-se sobre atrair empresas para a sua volta e ela tornou-se um núcleo de um ecossistema logístico ferroviário marítimo. Porque depois temos Barcelona, Valência e Bilbao, são todos sócios dessa plataforma.
e quase que Plaza de Saragoça passou a ser um centro de mercadorias ferroviário de Espanha em vez de Madrid. Portanto, e é isso que foi feito, e é isso que nós temos que conseguir fazer também em Portugal. Na prática, é criarmos uma roda ferroviária para essas mercadorias. Agora, se nós continuamos a espalhar e a semear, passa a expressão, a semear terminais por tudo o que é país, eu acho que nós não vamos conseguir termos uma rede estrategicamente que seja compatível com as nossas necessidades. E acabamos, claro, por desperdiçar recursos, sejam eles do PRS, sejam recursos provenientes de outra ordem. E depois ainda também temos que olhar para algumas plataformas que já existem e por alguma razão elas não são exploradas, não são, digamos, vou dizer assim, não são vendáveis no mercado, porque o mercado, a maior parte do mercado nem sabe que elas existem. A verdade é essa. Não sei de quem é a responsabilidade, mas a responsabilidade passa muito por quem olha para uma plataforma e pensa, ok, isto vai ser uma solução e não um problema. É porque as plataformas não são problemas, são soluções. Agora, têm que ser bem trabalhadas, bem exploradas, têm que estar nos mercados. Nós não podemos ter uma plataforma que tem um portão aberto, ainda para mais se for o Porto de Seco, que é uma extensão de um posto aduaneiro nacional, e depois não fazemos nada para que funcione como tal. Portanto, é estas estratégias e que nós queremos, no primeiro momento, divulgar, e depois também fazer aquilo que tu agora referiste, que é mudar aqui o mindset de algumas empresas. E de algumas empresas que olhem, e felizmente, por via da sustentabilidade ambiental, já temos muitas empresas que olham para o processo da sustentabilidade e olham para este processo dos transportes mais sustentáveis. Eu dizia muitas vezes, quando estive na CP, não é? O comboio elétrico era mais amigo do ambiente, mas a gente nunca vendeu nenhum comboio por ser mais verde. A verdade é essa, e não se vende por essa razão. Mas neste momento, ou não se vendia, perdão, neste momento já há empresas que acreditam que é a solução, que acreditam que pode ser uma solução, e temos que encontrar forma desta solução ser igualmente competitiva. E, claro que é óbvio que nisto há parceiros, e os parceiros podem ser marítimos, podem ser rodoviários, inclusivamente parceiros aéreos. Não? Quando eu digo os modos, têm que ser todos complementares. Como nós dizemos muitas vezes, não é? Temos que competir quando é para competir e temos que ser complementares, quando temos que ser parceiros e temos que ser complementares. Sozinhos, em termos ferroviários, a ferrovia sozinha não vai a lado nenhum, portanto, se alguma vez pensou trabalhar com estas voltadas para o resto dos outros modos, estava completamente enganado e agora o mercado diz isso mesmo, não é? Diz-me uma coisa, entretanto, também há a necessidade, presumo que o dirás, de apoiar, de ajudar quem esteja disponível e às vezes fazer aquele empurrãozinho para que a pessoa se decida ou para que as empresas se decidam a optar pela via ferroviária. Finalmente, há apoios ao transporte ferroviário de mercadorias, foram lançados, foram anunciados, já tinham sido anunciados há muito tempo, mas só agora é que foram efetivados, e houve também aquele anúncio da contenção do aumento da taxa de uso, que é uma das questões, versus aquilo que se faz para as portagens rodoviárias, é uma das questões que os defensores do transporte ferroviário muito criticam, os aumentos exagerados da taxa de uso. Eu pergunto, isto é bastante, é um sinal positivo, basta, é preciso mais disto ou mais de outra coisa qualquer, que isto não é a melhor solução? Não, é uma solução e foi um primeiro passo, mas é preciso mais. A verdade é que é preciso mais. E quando nós vemos, e bem, não estou a dizer, não, mais uma vez, nós não estamos contra, por exemplo, a anulação de portagens em algumas autoestradas. Agora, essa anulação de portagens em algumas autoestradas tem que ter algum reverso para que as pessoas possam também pensar em mudar o shift da carga para o modo de transporte. E é verdade, este governo, salvo erro, anunciou 45 milhões de euros em 5 anos, o que dava 9 milhões de euros por ano. Não sei se os 5 anos é coincidência ou não, mas vai bater em 2030.
uhum. Provavelmente não será uma coincidência, mas a verdade é que esta decisão do governo foi apenas e só para os operadores ferroviários. E nós entendemos que não são só os operadores ferroviários que promovem intermodalidade. E é por isso que, dentro da comunidade logística ferroviária, nós chamamos outras entidades, outros operadores, outras forças vivas deste ecossistema que promovem intermodalidade. A rodovia pode promover a intermodalidade. Aliás, um dos parceiros que tem vontade em vir para a comunidade logística é o operador rodoviário. Os operadores de terminais promovem intermodalidade. Têm custos com máquinas, têm custos com os redes, têm custos com a própria infraestrutura do seu terminal. Se tiverem que ser um entreposto aduaneiro, têm custos com esse entreposto aduaneiro. Portanto, há vários agentes que promovem intermodalidade para além do operador ferroviário. E aquilo que está dado e está especificado para o operador ferroviário, ao meu ver, está certo. Agora, há que dar aqui espaço e ser um pouquinho mais ambicioso. Inclusive, falar com as empresas. E dizer às empresas que se fazem tudo por caminhão ou por via rodoviária, que se fizerem por via ferroviária também têm um determinado apoio. Em Espanha faz isso. Os espanhóis estão a fazer isso. Todos nós sabemos. Sejam terminais, sejam rodoviários, sejam operadores de terminais portuários, ou operadores de terminais fortes secos ou terminais terrestres. Portanto, há uma panóplia de apoios para todas as entidades que promovem a intermodalidade. E não é apenas o operador ferroviário. Agora, temos aqui mais um passo para fazer? Claro, temos. Mas há um dado novo. Nós, no ano passado, não tínhamos esta notícia. Não. Tivemos no final do ano. Temos há quantos anos é que os espanhóis fazem isso, por exemplo? Para irmos mais longe. E nós começámos este ano no final do ano. É uma boa decisão? É. Temos que ir mais longe? Temos. Se não sabemos como, eu vou dizer, vamos fazer brainstorming todos para casa, networking, ver como é que outros países o fazem, e se calhar temos que fazer coisas parecidas ou similares. E isso significa nós estarmos a apoiar também, quem apoia a questão da intermodalidade e da multimodalidade. E eu acho que o caminho tem que ser esse. Nós temos empresas portuguesas que são operadores intermodais de base ferroviária no centro da Europa. Em Portugal não são. E o mais caricato é que levam a carga deles até à fronteira de Espanha com França, por caminhão. E isto é que é um contrassenso. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma solução e é por isso que nós estamos a trabalhar nesta comunidade logística ferroviária, para que as pessoas entendam que há soluções e, claro, e se for o caso disso, que eu acho que passará muito por aí, é fazermos reuniões com empresas, com entidades, falarmos e sentarmos todos a uma mesa, perceber o que é que cada um tem que adicionar, o que é que cada um tem que contribuir, que compromissos cada um tem que assumir para que isso seja uma realidade. E assim, quando nós olhamos para a nossa conta de mercado, eu vou dizer uma palavra, miserável. A conta de mercado ferroviário, entende-se? É miserável, para não utilizar outro adjetivo. Mas a verdade é que nós não conseguimos crescer. Antes era porque não tínhamos operadores privados, agora é porque temos operadores privados. Mas até em Espanha, onde há muitos operadores privados, não é? Nós deveríamos perceber porque é que a cota de mercado ferroviário também não cresce. Ela espalha-se, ela dilui-se pelos operadores, mas ela essencialmente não cresce. E provavelmente a culpa não é só de um lado. Exatamente. Há bocadinho falaste na burocracia, que, enfim, até se aplica à Constituição da própria comunidade, enfim, há toda a tramitação que tem que ser cumprida. Também falaste no papel insubstituível da ferrovia para alargar o Interland, a área de influência dos portos. Eh, os portos estão a desenvolver, ou continuam a desenvolver, a JUL, não é? A Janela Única Logística, que, quando se começou a falar nela, pensou-se que seria uma das ferramentas precisamente para os portos irem além dos seus limites geográficos e poder-se integrar em rede os portos secos, os terminais, os outros modos de transporte. Eh, a simplificação, uniformização de procedimentos é fundamental. Eu tenho-te ouvido falar, porque isto, enfim, nós estamos a falar aqui na situação em Portugal, mas obviamente a ferrovia é para chegar à Espanha, é para chegar de preferência além Pirineus.
e há toda aquela tramitação de chegar à fronteira e ter que mudar o maquinista. Se não tem que se mudar o material circulante, muda-se o maquinista, porque eu tenho que falar a língua local. A esse nível também não há, também está na vossa mira esse problema para o atacarem, da uniformização, simplificação, uniformização de procedimentos, de regras, para agilizar tudo isto? Sim, isso tem muito a ver com aquilo que eu já falei, que é a burocratização do processo ferroviário, seja ele qual for. Por exemplo, nós temos e acho que não vamos falar nisso, porque senão então estávamos aqui uma semana para falar do assunto. Não vamos falar da questão da bitola, mas toda a gente fala da questão da bitola. O problema é que se nós, sei lá, vou dar um exemplo, se nós tivermos um comboio a sair de França para ir para a Alemanha, ele passa por N sistemas de segurança e a bitola é a mesma. A bitola não é um problema. Quando tivemos um comboio da Alemanha, a bitola não foi um problema. O problema é que nós utilizamos ainda hoje, por exemplo, estações fronteiriças de bitola, vamos lhe chamar assim, entre Espanha e França, em que as linhas têm 270 metros ou 300 metros. E quando temos um comboio de 750 metros, obviamente, que vai nos obrigar a perder tempo a fazer manobras, porque temos que cortar, ligar, desligar, ligar, etc., um determinado comboio. Eu costumo dizer que se nós numa estação fronteiriça dessas, de bitola variável, ibérica com bitola europeia, se tivéssemos uma linha de 750 metros e um comboio em cada linha dessas, nós demoraríamos 2 horas e pouco. Ponto. Porque aquilo é quase, parece o jogo do Jenga, né? Tiras um contentor de um lado, não, estamos a falar de transporte intermodal neste caso. Um, e colocas num vagão, mudas para outro, portanto, é uma situação rápida. Ainda temos que mudar o maquinista, a máquina e etc. Portanto, logo isso são 20 minutos ou 25 minutos, portanto, mas não é por isso que não se faz. A questão é, não é por isso que não se faz. A questão é, e também digo isto muitas vezes, se o problema fosse esse, nós então tínhamos uma cota muito alta entre Portugal e Espanha, onde a bitola é a mesma. E ela não é, ela é a mesma e a cota é igualmente miserável. Outra questão, estavas a falar de Joule. Eu acho que a Joule é uma ferramenta extremamente importante para otimizar, agilizar e uniformizar, no primeiro momento, os critérios nacionais na troca de documentação entre os vários modos e entre os vários players. Isso é fundamental. Ou pelo menos que eu saiba, houve intenção, em algum momento desta nossa vida, que já leva aqui há alguns anos, houve alguns terminais da Extremadura espanhola que tinham ligação à Jul. A Jul também tem um problema em Portugal que, por variedíssimas razões, perdeu aqui algum elan da sua velocidade, ou porque não apanhou o comboio de alta velocidade, começou a andar nos comboios de mercadorias, também anda de uma forma muito mais lenta e as coisas, obviamente, não andam à velocidade, ou pelo menos com a rapidez que nós entendemos que deveria ser, porque não deixa de ser um problema, a verdade é essa, porque se cada vez que nós mudamos de um modo de transporte para outro, temos que estabelecer documentos de transportes distintos, obviamente que isso é um problema burocrático, de uma forma ou de outra acaba por atrasar o processo. Portanto, a ajuda é importante, sim, e os operadores ferroviários portugueses, nem portugueses, neste momento temos que são dois que são privados, e os números que eles estão ligados à Jul e trocam muitas mensagens através da Jul. Nos portos secos, onde isso foi feito por exemplo, com a autoridade tributária, essa relação também existe de uma forma mais ágil e através da Jul. Agora, há que estender os aos outros modos de transporte e encontrar a forma que eles se conectem todos através da mesma plataforma. Vamos chamar Joule 2.0, 5G, o que nós quisermos. Mas temos que fazer um upgrade à Joule e provavelmente temos que encontrar aqui um modelo de governance diferente da Joule, porque este modelo de governance apresenta aqui algumas limitações que não nos permitem andar da maneira que nós gostaríamos de andar. Uma coisa, já referiste aí no shift das mentalidades.
E de facto não deixa de ser curioso para alguém que observa de fora e não sendo especialista, é curioso que se fala, há os aumentos dos combustíveis do transporte rodoviário, há cada vez mais restrições à circulação dos caminhões, há cada vez mais legislação social e laboral que restringe os tempos de condução, impõe tempos de descanso dos motoristas. Há cada vez mais enfoque na redução da pegada ecológica dos transportes. Há tudo isso, e que, todavia, o comboio continua a não ser opção. É masoquismo, é ignorância, é o quê? O que é que impede? eh, Por eh, eh, motivação, acho que em alguns casos é ignorância. Não quero acreditar que seja masoquismo, mas quero acreditar numa coisa que é facilitismo. Ou seja, quem não usa o comboio muitas das vezes primeiro, porque não conhece bem, porque não está bem dentro daquilo que se faz, e aí também os agentes do ecossistema ferroviário provavelmente têm muita responsabilidade porque não conseguem fazer passar esta mensagem com a clareza devida. E outra questão, não é masoquismo, mas a verdade é que nós não deixamos de ser uns animais dados e gostamos das coisas quanto mais fáceis melhor. E foi um pouco aquilo que eu já disse, é assim, tu quando precisas de um transporte daqui para a Polónia, agarras no telefone, ligas para uma empresa de transporte rodoviário e ele ali dá, ou pelo menos há uma solução para daqui a 15 dias, ou whatever. Se for para um comboio, essa solução não é assim tão fácil e demora aqui algum tempo. Por isso é que eu dizia, cada projeto, cada negócio ferroviário não deixa de ser um projeto. Tem que ser trabalhado, tem que ser falado, e tem que ser muito bem entendido e assumir compromissos de ambas as partes. Porque, por outro lado, nós não podemos também dizer, eu agora tenho, sei lá, vou dizer um disparate, 30 cargas semanais para a Polónia e que demoramos aqui 1 ou 2 ou 3 meses a montar este esquema de transporte e depois fazemos o primeiro convênio, o cliente vem e diz, olha, eu já não quero. Portanto, tem que haver aqui algum compromisso. E nós sabemos que há estas relações estáveis de transporte, onde é possível assumir este tipo de compromissos. Também é muito importante, por isso mesmo, os operadores logísticos, porque os operadores logísticos são capazes de agregar cargas de várias origens para vários destinos, mas em que o troço comum da viagem é o mesmo. Portanto, eu diria, grosso modo, quando nós falamos da consolidação do caminhão, na prática, teríamos que olhar para aqui como a consolidação de um comboio. Ou seja, encontrar um ponto que fosse o ponto A e o ponto B, que podem ser distintos, obviamente, mas o troço central que liga estes dois pontos depois é único. E aqui tem que se aproveitar esta grande distância, e esta grande distância pode ser feita através da ferrovia. Mas sim, é verdade, é tudo uma questão de comodismo agora. Como muitas vezes também é noticiado através de transportes inversos. Faltam milhares de turistas na Europa, milhares. Não são dezenas nem centenas, são milhares de motoristas na Europa. Temos que reduzir a pegada do CO2, temos que ser mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, temos que fazer este caminho. Também já disse isto muitas vezes e continuo a dizer, há que tentar perceber qual é a forma de jogar na antecipação. E jogar na antecipação é quem puder e quem quiser começar a pensar nestes processos, começar a antecipar como é que pode migrar alguma carga para a ferrovia. Porque imagina que em junho todos dizemos assim, vamos migrar todos. Esqueçam, não vamos. não haveria Porque não há capacidade, não é? velocidade. Portanto, quem conseguir neste momento, eu digo muitas vezes que gosto muito de futebol, é como no futebol, o defesa central que se consegue antecipar ao avançado ganha o lance. O que não se antecipa normalmente perde. Portanto, é um pouco assim. Quem quiser começar a pensar neste segmento tem que amadurecer bem esta ideia, tem que perceber como é que as coisas funcionam, tem que consultar os operadores ferroviários, como é que se pode montar uma estratégia, os operadores portuários, nós temos operadores portuários que gerem comboios inteiros, em Lisboa, perdão, em Portugal.
entre Lisboa e Porto, há operadores portuários que fazem gestão do comboio. Portanto, se há uma empresa que não tem capacidade para meter 30 cargas no comboio, há uma solução. Há um operador, ok, que junta 10 de um, 5 de outro, que era aquilo que eu dizia, em vez de consolidar uma carga num caminhão, consolida cargas no comboio e constrói uma solução inteira. E tem que ser por aqui, temos que ser parceiros, todos parceiros. Enquanto não formos, enquanto não pensarmos desta forma, porque em Portugal, infelizmente, os nossos operadores, eu diria poucos que são aqueles que teriam capacidade para fazer este tipo de aquisições de comboios complexos todos os dias ou todas as semanas, se não formos lá pelo lado da parceria e do compromisso, dificilmente o vamos conseguir, porque a nossa realidade é o que é, somos pequenos, somos um país periférico, mas com uma frente marítima excelente para levar carga por comboio para o centro da Europa, portanto, há aqui este trabalho todo que tem que ser feito. E é um pouco este trabalho que a comunidade logística pretende que seja feito e, no primeiro momento, abrir mentalidades e fazermos muitas discussões à volta desta temática para tentarmos encontrar soluções que sirvam, num primeiro momento, da economia nacional. E agora, por mais, quando começamos outra vez a falar destes eventuais conflitos que podem surgir do lado dos Estados Unidos, e estamos a falar de conflitos que nós temos que começar a produzir mais dentro da Europa e a fabricar e a consumir e etc., no tal do nearshoring, não é? Ou podemos, se calhar, falar de uma desglobalização, em vez de ser globalização, agora falamos de uma desglobalização da América e da Ásia para dentro da Europa, se calhar fica mais fácil irmos ali ao centro da Europa de comboio do que andarmos a fazer voltas de navio ou voltas de avião ou continuarmos com os caminhões. E é um pouco isso, se calhar temos que perceber também que vem aí no futuro. A verdade também é essa e será importante para termos uma abordagem daquilo que nós pretendemos. Disseste que em fevereiro, e estamos quase em fevereiro, não é? Falta uma semana. Mas disseste que em fevereiro haverá uma Assembleia Geral para, enfim, aprovar o plano de ação e que depois haverá uma apresentação pública e depois haverá contactos com entidades, com as entidades a quem importará apresentar o vosso plano. Eu não quero, enfim, estragar a novidade, mas de qualquer maneira pergunto precisamente, quais são os próximos passos da comunidade e quais são os objetivos imediatos da comunidade. A partir daqui, o que é que vocês vão priorizar, o que é que vocês querem mesmo fazer nestes próximos meses, digamos? Bom, os objetivos principais, a Transportes e Negócios também já os divulgou, nós divulgámos em primeira mão no final do ano passado, já são conhecidos e esses são, diria eu, os objetivos macro da comunidade. Depois é passarmos e levarmos um pouco isso à letra. Mas uma das coisas que temos pensado em fazer era criar e estar presente em alguns eventos que se vão fazer no âmbito da logística e transportes, criar alguns grupos de trabalho nesta matéria, porque nós também achamos que é importante nós fazermos isto, falarmos com o gestor de infraestrutura e falarmos e percebermos que infraestruturas realmente podem vir a promover esta questão da intermodalidade, tendo por base a ferrovia, aquilo que também já falámos, de manter aqui um diálogo institucional com todos os players, sejam a tutela e sejam outros institutos que na prática têm responsabilidade sobre esta matéria, eventualmente darmos aqui algum apoio, ou pelo menos a nossa opinião, naquilo que poderá ser a criação desta rede de transportes, desta rede de terminais dentro do plano de transportes e logística. Achamos que é fundamental e definir a nossa rede de core, que tem que estar na rede transeuropeia de transportes. Convidarmos e falarmos eventualmente alguns pilotos experiências já partilhadas, já realizadas por algumas empresas em Portugal e chamá-los, tentar construir aqui redes de networking e chamá-los a explicar como é que fazem, como é que não fazem, quais são os riscos
quais são as vantagens a esse tipo de ações, porque foi um bocadinho aquilo que eu disse, né? Que era, nós somos como o São Tomé, ver para crer, enquanto não vimos, não acreditamos. E depois basicamente, se conseguíssemos, está no nosso objetivo contribuir para aquilo que nós também chamamos que é um pouquinho para aumentar esta literacia no âmbito ferroviário, que a nosso entender está muito enviesada, ela é muito vista na ótica da infraestrutura apenas e só, quando ela tem que ser vista na ótica da infraestrutura barra serviço, porque podemos ter a maior rede ferroviária do mundo, mas depois não conseguimos carregar nenhum comboio, não serve nada. E é um pouco isso que nós pretendemos fazer. Portanto, as metas principais, eu diria que são quatro, portanto, que é o aumento do uso da cota do transporte ferroviário, melhoria da intermodalidade, aumento do transporte intermodal barra multimodal com recurso aos parceiros todos dos modos de transporte todos, e envolver a tutela na questão ferroviária, porque achamos que andámos muitos anos afastados e agora finalmente também temos que aproveitar esta onda em que a própria tutela está envolvida e defende de caminharmos desta forma. E depois esta consciência pública da necessidade que temos de olhar para a ferrovia de uma maneira diferente e de uma maneira muito distinta. Portanto, eu diria que são estes os nossos objetivos e as nossas metas, que não são muitas, são só quatro, mas se nós conseguíssemos consolidar as quatro, já tínhamos aqui um trabalho feito como deve ser. Ana Martins, o tempo corre, já vamos quase de uma hora, agradeço-te a tua atenção e se me permites, em Eu jeito. também preciso sair porque dentro de Então, 5 pronto. minutos. Então, pronto. Então, para terminar, apenas uma pequena provocação, que é esta. Como sabes, nestes anos todos que levamos disto, surgem volta e meia associações várias, plataformas várias, comunidades várias, que depois se perdem com o tempo e não resultam em nada. E eu pergunto, e é aí a provocaçãozinha, o que é que te diz, o que é que te faz acreditar que esta comunidade logística ferroviária não vai ser só mais uma? Um, Presunção à parte, são 40 anos disto. Um, foi uma história de vida ligada à ferrovia diretamente e são 6 anos de vida ligada ao processo da intermodalidade e da multimodalidade, e eu continuo a acreditar que isso é possível. Não sei se será no resto da minha vida profissional ativa, mas gostaria muito que quando esta vida profissional ativa terminasse, a minha, em particular a minha, deixasse algum caminho trilhado para que gerações vindouras o possam fazer. E eu falo em mim porque eu estou a dar a cara pela APAT. A APAT tem vindo a desenvolver aqui um tema que lhe é muito caro e muito relevante, que é esta questão da intermodalidade. E temos vindo a fazer uma aposta muito grande na divulgação, na promoção dos méritos da questão ferroviária, entendemos que é realmente fundamental. A intermodalidade não é só comboios, a intermodalidade não é só short sea, a intermodalidade não é só um modo de transporte isolado. A intermodalidade é nós conseguimos construir, como a gente diz muitas vezes internamente aqui para nós temos que construir as soluções de transporte. E essas soluções de transporte têm que incluir aqueles que têm que incluir. Nem todas vão incluir os 4, nem todas vão incluir os 5, o que for, mas sempre que possível é este o caminho que nós queremos seguir. Nós hoje, enquanto transitários, e tu sabes muito bem, temos várias soluções de transporte em todo o mundo que funcionam. Precisamente, temos o Air and Sea, que é mar e ar, temos o terrestre, que em alguns casos funciona bem, a ferrovia, que é a rodovia. Portanto, temos que começar a trabalhar em juntar mais modos de transporte. E estas soluções
temos essa publicidade. Tu sabes qual é a minha opinião relativamente à questão da tecnologia das autopistas ferroviárias, mas esta que tanto falamos em Espanha, não se viu quando é o caminhão. Portanto, e provavelmente depois de chegar à Espanha ainda usa avião para outro lado qualquer, que nós não sabemos. Mas a questão é, funciona, deu trabalho, deu 5 anos a montar, por isso é que eu digo, isto são projetos, isto não são negócios que se fazem ao telefone, mas são projetos que as pessoas, quando se empenham, têm que conseguir construir. A nossa ideia, porque é que nós acreditamos que isto vai funcionar? Por esta razão, e já pedi desculpa pela minha eventual imodéstia, mas eu acho que tem tudo para andar, porque nós não somos apenas transitários, não temos apenas ferroviários, não temos apenas operadores logísticos e não temos apenas operadores de portos, de terminais portos secos ou de terminais rodoferroviários. Portanto, há uma série de gente envolvida e esta transversalidade de vontades também vai ser, a meu ver, aquilo que nos vai obrigar a andar para a frente. Porque temos aqui muitos interesses privados, obviamente, mas acima de tudo interesses comuns. E há um interesse comum que é promover a questão da intermodalidade. E sabemos que o modo ferroviário vai ser importante e relevante nesta promoção, e é isso que nos faz andar. E também deixo agora aqui o repto às empresas exportadoras nacionais que pensem no assunto. Os nossos contactos são por demais conhecidos. Os operadores logísticos que fazem N cargas, milhares de cargas todas as semanas para o exterior, para o internacional, que pensem um bocadinho fora da caixa e pensem como é que é possível conciliar aqui uma série de vontades. Claro que cada um vai ter o seu retorno, isso é inegável, ninguém vai trabalhar para não ter retorno e ninguém vai trabalhar apenas e só porque é amigo do ambiente, a verdade é esta. Portanto, vamos todos trabalhar com um objetivo comum. No limite será melhorar a forma como Portugal exporta lá para fora de uma forma mais competitiva e, acima de tudo, de uma forma mais sustentável também. Bom, não, Martins, agradeço-te este tempo que me dedicaste. Nada? Obviamente, vamos acompanhar o trabalho da comunidade logística ferroviária. Como bem sabes, e tu és participante assíduo e ativo nos nossos seminários de transporte ferroviário, evidentemente estaremos atentos e teremos o espaço que vocês justifiquem nas nossas iniciativas. Daremos conta do que vocês vão fazendo. Desejo-vos o maior sucesso. De novo, muito obrigado e, quem sabe, seguramente vamos ter mais oportunidades para falar da comunidade logística ferroviária e da intermodalidade, que é um tema que nos apaixona a todos. Não, Martins, muito obrigado pela tua atenção.